A metafísica medieval se desenvolveu durante a queda do Império Romano, na Idade Média, onde a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas em relação às influências do pensamento na cultura daquela época. Nesse período, as pessoas que tivessem qualquer pensamento que fosse contra as ideias da Igreja Católica seria punida ou torturada. Então daí surge a metafísica medieval. Os filósofos começaram a achar problema as questões sobre a fé e a razão, colocando teses bíblicas em seu pensamento. E a metafísica cristã surge nesse momento. Levam Deus à salvação da alma. A patrística foi uma corrente filosófica cristã da época medieval que surgiu no século IV. Ela é considerada a primeira fase da filosofia medieval e a sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa. Então é exatamente por isso que essa doutrina filosófica foi representada pelo pensamento dos padres da Igreja, da Igreja Católica, que aos poucos iam auxiliando na construção da teologia cristã. Essa filosofia ela era baseada na filosofia grega e os filósofos desse período tinham como objetivo central compreender a relação que existia entre a fé divina e o racionalismo científico. Então, eles buscavam a racionalização da fé cristã. Os principais temas explorados por eles estavam nas vertentes do maniqueísmo, ceticismo e neoplatonismo, que eram nada mais nada menos que a criação do mundo, ressurreição, reencarnação, corpo e alma, pecados, livre-arbítrio e a predestinação divina. A figura mais importante dessa filosofia foi Santo Agostinho. Ele, além de filósofo, era teólogo e bispo. E os estudos do Santo Agostinho eram muito voltados para a luta do bem e do mal. Além disso, ele focou bastante no desenvolvimento do conceito de pecado original e de livre-arbítrio. E a predestinação divina era muito associada à salvação dos homens pela graça divina. Também foi um dos temas explorados por ele. E ele acreditava, sobretudo, na fusão da fé, que era representada pela Igreja, e da razão, que era representada pela filosofia. Justamente para encontrar essa verdade. Então, as duas poderiam sim trabalhar juntas, mas uma auxiliaria a outra na busca dessa fé. Então a escolástica, né, ela teve grande importância dentro da metafísica medieval, porque ela foi inspirada nas ideias, né, do Platão e, sobretudo, do seu discípulo Aristóteles, né? Ela teve um grande representante, que foi São Tomás de Aquino, e inclusive nessa época a igreja tinha muita liderança, muita influência entre as pessoas. Na Idade Medieval era muito grande a influência da igreja nas pessoas, tanto é que as pessoas eram praticamente manipuladas naquela época pela igreja, porque o que a igreja dizia era o que Deus dizia e todo mundo seguia o cristianismo. Então a igreja comandava governo e tudo, porque a igreja, que ainda não, ela controlava o povo. E a filosofia nessa parte não foi diferente. Mas o que São Tomás de Aquino ele tenta fazer, ele tenta ensinar as pessoas a refletir se isso está certo, se as pessoas estão realmente sendo controladas pela igreja, sabe? Então ele reflete sobre isso. E então, por que São Tomás de Aquino ele não tá, né, aqui? Porque São Tomás de Aquino ele era voltado para o idealismo de Platão, enquanto o São Tomás de Aquino ele era mais voltado para o realismo aristotélico, que é diferente, logicamente, do idealismo de Platão, né? Então, a filosofia escolástica ela queria mais conhecer o crescimento humano
ela queria teoricamente separar a fé da razão. Separar a razão da fé, né? Porque as pessoas eram controladas pela igreja e a escolástica tentou separar isso. As pessoas verem o que é certo mesmo e ver se a igreja sempre está certa em todas as ocasiões. Então, São Tomás de Aquino ele fez 5 vias, né? O que você tem a falar disso, Gabi? As 5 vias de Tomás de Aquino, usada para provar a existência de Deus de uma forma racional. 4 delas se baseavam na metafísica aristotélica, mostrando Deus como seu primeiro motor. Primeira via. O movimento do universo deve ter uma causa, mostrando que Deus deveria ser o primeiro motor. Aquilo que move tudo ao seu redor, mas nunca se move. Segundo, todas as coisas são causas ou efeito. Ou seja, mostrando a ideia de que tudo deveria ter algo que cause ela primeiro. Terceira via. O que é contingente precisa de uma causa, não contingente para poder existir. E essa causa seria Deus, por ser perfeito e puro, diferente das criaturas do mundo. 4. Se há bondade, há um bem em si que lhe serve de parâmetro, mostrando que Deus seria a coisa mais pura. Se existe o conceito de bondade, logo ele é baseado em um conceito pré-pronto. E este conceito pré-pronto seria a bondade pura, que seria Deus. Quinta via. Regularidade das coisas não é casual. Há uma ordem no universo, a qual revela uma finalidade. Se as coisas acontecem no universo, elas acontecem por um motivo. E esse motivo seria Deus. Sendo assim, a patrística ficou como uma forma de disseminar as ideias e pensamentos da igreja, tentando refutar o paganismo. E a escolástica utilizava o raciocínio para tentar provar a existência de Deus, tentando explicar a existência de Deus, do céu, do inferno e as relações entre o homem, a razão e a fé. No fim da Antiguidade, a Europa começou a restringir o acesso a obras de autores gregos por causa da política, até o século XIII. Depois disso, os escritos de Aristóteles ficaram muito conhecidos, indiretamente conhecidos, por meio de outros autores, como Porfírio e Boécio. Muitos pensadores, então, começaram a estudar sobre as relações entre o mundo das coisas, res, e o da linguagem, voces. E foi aí que apareceram as análises sobre gênero e espécie, que foram chamadas de universais. Bem, falando numa linguagem mais clara, o que eles realmente queriam saber era se as coisas, ou seja, os universais, eles teriam existência própria no mundo, ou se eram mera teoria, ou seja, que não existisse nada fora da linguagem. Então surgiram muitas discussões, que deram origem às respostas nominalistas, realista, conceitualista, tomista e terminista.